Cada Chapéu de Palha enfrentaram muitos oponentes ao longo de sua jornada, tendo muitas vitórias, mas também muitas derrotas. E nesse vídeo eu vou te mostrar as maiores derrotas de cada Chapéu de Palha, aquelas que realmente mudaram os personagens depois de verem quão fracos eles eram. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os Chapéus de Palha já foram derrotados muitas vezes na história e são a maior derrota de cada um que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas é claro, se você quer ser um vencedor, já deixa o seu like nesse vídeo, não seja um derrotado passando direto, deixe o seu like. E então, vamos agora para as maiores derrotas de cada Chapéu de Palha. Vamos começar então pelo Soap. O Soap é o membro mais fraco do Chapéu de Palha, então não é muita novidade você ver ele perdendo uma luta, ou simplesmente fugindo, porém nenhuma de suas derrotas não chega nem perto da que ele teve em Water 7. Assim que eles chegam na ilha, o Soap é roubado pela família Frank. Ele então decide ir até eles recuperar seu dinheiro, mas chegando lá, ele não tem o seu dinheiro de volta e ainda leva uma surra, ficando desmaiado na frente da casa da família Frank. Bom, mas isso foi apenas o início para ele, já que depois o Soap ainda descobre que o navio Going Merry, que ele tanto adora, não tinha mais conserto, e o Luffy planejava trocar o navio. O Soap, não acreditando em tudo aquilo, não aceita se desfazer do Going Merry, e depois de discutir com Luffy, ele decide que não fará mais parte do Chapéu de Palha e ainda desafia o Luffy para um duelo, onde o vencedor ficaria com o navio sem conserto. Ele lutou mais do que nunca, e por um instante ele realmente parecia estar prestes a vencer, mas o tempo todo o Luffy apenas estava se lembrando de como eles costumavam ser grandes amigos, navegando juntos no mesmo navio. Então, após lutar sério, Luffy derrota o Soap com um enorme soco, o deixando inconsciente no chão. Essa batalha do Soap contra o Luffy foi completamente pesada, porque além de ser uma batalha física, também tinha um peso emocional muito grande, deixando tanto o Soap como o Luffy completamente destruídos. Mas com o Soap ainda foi pior, porque além de perder, ele também deixou a sua tripulação, ficando agora sozinho, apenas relembrando daquele momento em que tudo acabou. Mas é claro, como vocês sabem, tudo termina bem no final, mas esta ainda é a maior derrota do Soap. Já agora, como próximo, temos o Frank. O Frank teve algumas derrotas ao longo da sua jornada, mas realmente a maior delas não foi nem por uma pessoa, e sim por um trem. Essa talvez também seja a derrota mais triste do Frank até agora, e embora suas próprias criações tenham sido responsáveis por condenar o seu mentor Tom, ele não conseguiu aceitar ver Tom ser levado para ser executado na sua própria criação, o trem marítimo. E então, em um esforço corajoso, mas incrivelmente tolo, para salvar o Tom, o Frank pulou na frente do trem marítimo e tentou pará-lo com as suas próprias mãos. Porém, é claro, ele foi atropelado e ficou em um estado crítico, perdendo várias partes de seu corpo. E então, para sobreviver, ele reuniu sucatas e com seus conhecimentos mecânicos, construiu um corpo ciborgue para ele. E como próximo, agora temos a Robin. A Robin já perdeu muitas batalhas, principalmente contra o governo mundial, e até mesmo foi considerada uma criança demoníaca para aqueles com quem ela tentou fazer amizade enquanto fugia. Embora ela tenha encontrado pessoas que se preocupam com ela e não acreditam nas mentiras que o governo colocou contra ela, a Robin nunca pôde apagar esse rótulo que recebeu, e é por causa disso que sua maior derrota foi em Enies Lobby. A Robin foi capturada pela CP9 e levada até Enies Lobby. Ela não queria que os Chapéus de Palha se envolvessem nisso porque ela realmente se importava com eles e não queria o seu mal, mas mesmo assim eles foram a salvar.
E então, em toda essa jornada, Robin sofreu com essa sua vida e a solidão mais uma vez. Ela se negava que os Chapéus de Palha continuassem tentando salvá-la, e por mais que ela realmente quisesse ser salva, ela já não se importava mais, e apenas queria que nenhum dos Chapéus de Palha se machucassem. A Robin nesse momento já tinha sido derrotada fisicamente e emocionalmente, até que finalmente o Luffy a convence a continuar vivendo em uma das cenas mais emocionantes de toda a história, dando esperanças para ela mais uma vez. Apesar de estar perdida em uma enorme solidão, isso tudo acabou desaparecendo com os piratas dos Chapéus de Palha. E agora então, como próximo, temos a Nami. A Nami, apesar de não ser uma das personagens mais fortes do bando, já mostrou várias vezes que ela também não é fraca, e já venceu oponentes muito poderosos. Porém, nada disso acontece quando se trata de sua família. A maior derrota da Nami foi justamente contra o Arlong. Arlong escravizou toda a sua vila, tirou a vida da sua mãe adotiva e fez ela trabalhar para ele enquanto roubava dinheiro para pagar e libertar sua vila. Porém, mesmo com esse acordo, quando a Nami estava prestes a juntar o dinheiro para pagar o Arlong, ele a traiu e mandou um marinheiro corrupto roubar todas as suas riquezas que ela veio juntando em vários anos. No fim, a Nami não pôde fazer nada a não ser aceitar a derrota, já que sua família e a vila estavam em perigos nas mãos do Arlong. Porém, como vocês sabem, o Luffy a salva e tudo dá certo no final. E agora então temos o Chopper. Já agora, Chopper sinceramente não teve grandes derrotas que o marcaram na história. Ele foi derrotado algumas vezes, mas nenhuma delas teve um significado grande para ele. Porém, a que mais chegou perto foi a derrota dos Chapéus de Palha em Sabaody. Depois que o Luffy acerta um soco no Nobre Mundial, um almirante junto com vários marinheiros são mandados até Sabaody para capturar os piratas, e o Bartolomeu Kuma também vai até lá. Aqui os Chapéus de Palha sofrem sua primeira grande derrota. Todos entram em pânico e Chopper até mesmo come 3 Rumble Balls para assumir a forma Monster Point que ele ainda nem tinha controle. Mas apesar disso, ele ainda não foi forte o suficiente para proteger seus amigos. O Kuma não teve nenhum problema em mandar o Chopper para longe da luta, criando um grande pânico em todos os Chapéus de Palha. Continuando então, temos o Brook. Quando conhecemos Brook pela primeira vez, ele era apenas um esqueleto preso em Thriller Bark após ter sua sombra roubada, sendo obrigado a ficar naquele lugar escuro onde a luz do sol não chegava. E apesar do Brook ter tido muitas aventuras com Luffy depois de entrar no Chapéu de Palha, a sua maior derrota foi justamente nesse momento de sua vida. Depois de ter sua tripulação completamente morta, sendo ele o único sobrevivente por causa da sua fruta da ressurreição, o Brook chega até Thriller Bark para consertar seu remo, mas chegando lá, ele foi derrotado por Gecko Moria e seus zumbis, e teve sua sombra roubada, sendo obrigado a ficar por ali. Sua sombra foi dada para o cadáver do lendário espadachim Shimotsuki Ryuma, e na esperança de ter sua sombra de volta, o Brook foi enfrentá-lo. No entanto, durante a batalha, Ryuma mostrou ser forte demais para o Brook, e depois de receber alguns golpes severos no crânio, Brook pediu misericórdia a Ryuma e fugiu de Thriller Bark. A batalha deixou Brook com uma rachadura no crânio, e fez com que ele ficasse sozinho navegando por aquela escuridão, sem ninguém para conversar, apenas relembrando de seus antigos companheiros e treinando na esperança de finalmente derrotar Ryuma na próxima vez que se encontrassem. E como próximo então temos Jinbe. Agora, sendo sincero para vocês, o Jinbe até agora não teve uma grande derrota na história. Ele já lutou contra muitas pessoas poderosas, como o Ace e a Big Mom, por exemplo, mas em nenhuma delas ele teve uma derrota esmagadora. Porém, como estamos falando da maior derrota de cada Chapéu de Palha, a maior derrota do Jinbe foi em Marineford. Quando o Jinbe enfrentou Mihawk em Marineford, o seu Karate Homem Peixe não foi nada perto da esgrima do melhor espadachim do mundo. Mihawk venceu Jinbe completamente. Além disso, mais tarde, Jinbe foi mais uma vez atacado e ferido por Akainu enquanto fugia com Luffy.
Mas apesar disso, a conclusão que temos é que Jinbe é um dos personagens mais maduros e responsáveis da tripulação. Ele não entra em brigas desnecessárias e que sabe que vai perder, e é por causa disso que ele não tem quase nenhum histórico de derrotas. E agora seguindo, temos então Sanji. Sanji está acostumado a lutar contra inúmeros oponentes poderosos e já sofreu grandes derrotas, e por causa disso eu não consegui classificar apenas uma derrota para ele, então na verdade foram duas, uma física e outra mais emocional. A primeira foi em Skypiea, quando ele foi completamente derrotado pelo Enel. Sanji nem mesmo pôde fazer nada, ele foi completamente dominado pelo Enel e por isso essa foi a maior derrota física do Sanji. Porém eu tenho certeza que teve outra que o marcou muito mais, e esta aconteceu em Whole Cake. Após ser chantageado por sua família, o Sanji sai do Chapéu de Palha para ter um casamento arranjado com uma das filhas da Big Mom. Ele até mesmo luta contra o Luffy para fingir perto de sua família, e o Luffy apenas apanha sem reagir. Porém, quem realmente saiu derrotado no final foi o Sanji, que não aguentou as emoções de deixar seus amigos e foi embora chorando após ver o Luffy machucado e levar um tapa da Nami. Sem dúvida, esse foi um dos momentos mais baixos da vida do Sanji, que ele com certeza se considera um derrotado. Então, continuando, como próximo temos o Roronoa Zoro. Zoro é um dos personagens que mais lutou na história, e por causa disso você deve imaginar muitas batalhas em que ele acabou sendo derrotado, como por exemplo em Thriller Bark, quando ele absorve todas as dores do Luffy e fica completamente mal, mas mesmo assim ele ainda afirma que está tudo bem. Porém, a única derrota que realmente mexeu com o personagem e fez ele realmente se sentir mal com isso foi a sua batalha contra Mihawk no Baratie. Após chegarem no Baratie, os Chapéus de Palha se encontram com Don Krieg, que havia fugido da Grand Line com sua tripulação por ter sido completamente derrotado por uma única pessoa, e esse era Mihawk, que também o seguiu até o Baratie. Quando Zoro vê Mihawk, ele imediatamente o desafia, afinal o Mihawk era o objetivo final do Zoro. Se ele o derrotasse, ele poderia finalmente ser conhecido como o espadachim mais forte do mundo. Porém o nível do Zoro naquela época e o nível do maior espadachim do mundo eram completamente diferentes, e o Zoro foi totalmente derrotado pelo Mihawk. O Mihawk o derrotou usando apenas uma faquinha, e no final ainda fez um enorme corte no seu peito, que não foi fatal, mas deixou Zoro em um estado crítico por muito tempo. Essa derrota fez o Zoro perceber o quão distante ele ainda estava de seu sonho. Ele até mesmo chorou ao ver o quão insignificante ele era. Além disso, esta derrota também fez ele fazer um juramento de que nunca mais iria perder novamente, e mudou completamente o seu jeito de pensar. Foi graças a essa derrota que no futuro ele engoliu seu orgulho e pediu ao próprio Mihawk para o treinar. Esta com certeza foi a maior derrota e a mais importante na vida do Zoro. E então, agora como próximo, temos o Luffy. O Luffy já foi derrotado várias vezes na história. Ele é o Chapéu de Palha que mais sofreu derrotas em todo o One Piece. Eu até já fiz um vídeo inteiro com todas as pessoas que já o derrotou. Porém, uma em especial mudou o Luffy para sempre, e esta foi a derrota em Marineford. Quando o irmão do Luffy, o Ace, foi capturado e levado para ser executado, o Luffy passou por muitos incidentes apenas para salvá-lo. Ele invadiu a prisão mais segura do mundo, libertou vários criminosos e também participou do incidente de Marineford. E depois de todo esse esforço de ser envenenado, perder vários anos de sua vida para se recuperar e enfrentar inimigos muito poderosos, ele realmente conseguiu libertar
matar o seu irmão, mas poucos minutos depois, seu irmão foi morto na sua frente, fazendo com que todo aquele cansaço acumulado, junto com seu desespero, explodisse tudo de uma só vez, o que fez o Luffy ficar completamente paralisado, enquanto mostra uma das expressões mais tristes que você vai ver em One Piece. Após essa derrota, Luffy ficou totalmente triste, ele não sabia mais o que fazer da sua vida, até que com a ajuda do Jinbe, ele se lembra que ainda tem seus amigos, e isso dá forças para ele continuar vivendo. Essa experiência mudou o Luffy completamente. Antes disso, o Luffy era inconsequente e parecia não se importar com as consequências de seus atos, e até mesmo parecia não se importar tanto assim com a sua tripulação, como por exemplo quando ele expulsou o Sop. Mas depois disso, você pode notar uma diferença gigantesca. A sua fé em seus amigos aumentou e também sua confiança. Luffy parou de ser tão inconsequente quanto antes e realmente amadureceu com essa derrota. Esta foi a maior derrota do Luffy e a que mais teve impacto em sua vida. E bom galera, essa foi a maior derrota de cada Chapéu de Palha. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe o seu like porque isso é uma ajuda gigantesca. Se você também quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um novo vídeo, ele vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!